hoje, viu? Pois é, um assunto necessário. Boa tarde para você que está em casa. Que gostoso a gente poder conversar, até para tornar todo esse processo de readaptação mais fácil, né? Porque as crianças sofrem. Tem criança que começou a estudar de manhã. E aí, como é que você faz? Você estava acostumado a acordar mais tarde, né? Boa, troca de turno, Sim. de manhã para tarde, tarde de manhã. Enfim, vamos tentar te ajudar, deixar a rotina mais tranquila para todo mundo. Falando nisso, também tem outros destaques. Vamos assistir. O Falando Nisso Band está no ar. O que você faz pelo seu bem-estar? Cultura é a atividade que mais traz bem-estar para 54% dos brasileiros. É o que mostrou uma pesquisa recente. Cinema, shows e festivais e teatro estão entre os favoritos. Vamos falar sobre volta às aulas e como preparar as crianças para a nova jornada. Segunda-feira, dia 29 de dezembro, o Falando Nisso Band começou. Vamos começar então o nosso programa com uma mensagem muito especial para você nesse início de semana. Nunca duvide de tudo, né, porque tudo tem um porquê nessa vida. É verdade, né, amiga? A gente tem que lembrar disso nos dias bons e nos dias difíceis também, que vai ajudar a gente a seguir em frente, que o importante é não estagnar no medo, né? Na reclamação, que às vezes ficar reclamando não vai pra frente. É verdade. Às vezes as pessoas paralisam por medo mesmo. É verdade. E aí não vai pra frente nem pra trás. Fica ali parado, né? Tudo tem um porquê. É. Vamos respirar fundo e acreditar. Ânimo! Vamos falar sobre os nossos sorteios. São vários e logo logo a gente já vai fazer esses sorteios. O primeiro é uma escova elétrica muito legal com outros brindes para você, com outros prêmios da Ortovip. Então, para você concorrer primeiro, tem que seguir aí a gente, também a Ortovip, que é @ortovip_oficial e marcar 2 amigos por comentário. Dia 2 de fevereiro agora, tá chegando. A gente vai fazer o sorteio. Um detalhe, quem for o sorteado precisa vir aqui, a Band, que fica no Colina Shopping, para retirar o seu prêmio, tá? Verdade, né, amiga? Também tem um outro prêmio que vai ser sexta-feira agora, o sorteio da Polipet. Um kit para o seu bichinho de estimação. Curtiu a foto, marcou 2 amigos por comentários e seguiu o @polipet.oficial, você já está concorrendo, ganhou na sexta, então vem aqui retirar o brinde no Colina Shopping. Boa sorte para vocês! Tem também um outro kit muito legal que dá ainda para aproveitar, hein? O verãozão, tá calor, tem sol, então tem cooler para você, cadeira de praia e também um guarda-sol da Sicredi. Para você concorrer tudo isso, primeiro tem que seguir a gente, @Falando Nisso Band, e também a Sicredi Vanguarda, tá? Marcar 2 amigos por comentário é o mesmo esquema, só que a diferença é o seguinte, você precisa repostar essa foto pelo menos uma vez nos seus stories marcando a gente vai conferir se você realmente repostou. Só assim você consegue concorrer a esses prêmios. O sorteio também vai ser no dia 2 e precisa vir aqui a Band para retirar o seu prêmio, tá? Boa sorte. Bastante coisa, né? Traz a ajuda de alguém, eu venho de carro, porque é bastante coisa, né, amiga? Esse kit da Sicredi também. Perguntinha da enquete para você participar. Você participa do programa à vontade pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Pode mandar seu depoimento de como foi hoje, se você já levou as crianças para a escola, foi tranquilo ou não, uma perguntinha e já aproveita para responder a enquete no #sim, #não, para a seguinte perguntinha que a gente vai colocar para vocês. Você tem dificuldade de voltar à rotina depois das férias? Pensando na criançada também, você, mamãe e papai, consegue colocar tudo em dia? #sim ou não, já a gente traz o resultado. Parar, descansar, tirar um tempo, né, para relaxar, é necessário para todo mundo. Para as famílias com filhos, as férias também têm um papel muito importante. Eu acredito que de reforçar aqueles laços, né, entre pais e filhos. É tão legal isso, né, gente? Mas e para voltar à rotina, ao trabalho, à escola, aquela correria de manhã, como fazer isso de forma tranquila? É possível? Tranquila na medida do possível também, né, amiga? Porque às vezes vai lá, pega a meia, pega o lanche, esquece uma coisa, esquece outra. Então hoje a gente tem 2 convidadas que vão dar dicas importantes que realmente vão poder te ajudar. É a Roberta Bento e a Thaís Bento, elas são referência nessa questão de
relacionamento, escola e família. Que bom ter vocês aqui. Ai, obrigada pelo convite. Estamos felizes. A gente estava aqui para falar de férias, agora vamos falar de volta às aulas. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e ajudar as famílias, porque realmente é um período de bastante estresse para dentro de casa. E quanto mais os adultos responsáveis conseguirem transformar esse período num período mais leve, melhor será o resultado da adaptação, envolvimento e desempenho na escola. Que bacana. Vamos falar sobre essa questão de volta às aulas e relacionando sobre a rotina de casa, né? Quando a gente sai de férias com as crianças, tudo muda, inclusive os nossos horários. Parece que tudo é permitido. Pelo menos foi assim na minha casa, não tudo, mas a gente mudou bem a rotina. Para retornar à rotina, a questão do horário é importante? É super importante. Isso é um dos fatores que mais tem impacto no quanto essa criança ou adolescente vai conseguir ter um bom ano letivo agora, desde o começo. Então, um ponto essencial que a gente fala nesse retorno de horário é a questão da hora de ir para a cama. Então, ter noites completas de sono, que às vezes quando chega as férias, acaba indo dormir mais tarde, né, ficando até mais tarde fazendo alguma brincadeira. Então, o primeiro ponto de ajuste de rotina é esse, de ajustar o horário que os filhos precisam ir para a cama. E aqui nessa fala da Thaís tem um ponto importante, não é a hora de dormir. Porque se a gente falar para os filhos assim, tá na hora de dormir, eles vão falar, não estou com sono, não vou dormir. Então é fazer o combinado do novo horário de ir para a cama. Porque depois de alguns poucos dias indo para a cama mais cedo, o sono chega, porque daí desacelera e permite que o sono chegue. Se a gente esperar o sono chegar, a gente só vai acumular dificuldade de atenção, de foco, de concentração e dificuldade de aprendizagem também. E aí quando dá esse horário de ir para a cama, mesmo que tiver sem sono, vai para a cama e lá pode ler um livro, conversar. O que não pode, ficar nas telas nesse momento, que daí o sono não vai chegar mesmo, porque é muito estímulo que as telas trazem pra gente. Eu vi na internet, até comentei com a minha amiga aqui, né? Um post muito engraçado, gente, vou contar pra vocês. Era assim, a senhorinha, a mãe, né, levando o filho pra escola. Aí ele fala, o segurança fala assim pra ele, olha, hoje não vai ter aula porque a escola está alagada. Aí a mãe assim, não tem problema, ele sabe nadar e sai correndo. Deixa o filho. Porque tem mães e pais que estavam desesperados, né? Ontem mesmo eu encontrei uma amiga da minha irmã, ela, ai, graças a Deus começa amanhã. Tem esse alívio, mas tem alguns pais que estão enfrentando essa primeira entrega na vida deles, que é o primeiro momento da criança indo para a escola. O pai e a mãe sofrem. Demais. A criança também fica desesperada muitas vezes. Como tornar esse processo tranquilo e também conseguir manejar essas emoções? É um momento bem polêmico esse, porque se as crianças choram e ficam mal durante a adaptação, os pais sofrem. Mas se a criança fica super bem lá na escola o dia inteiro, logo de cara, tem pai e mãe que também sofrem, que falam, nossa, como ele fica bem sem mim. Então, realmente precisa de dicas para esse momento. E a gente fala que o primeiro passo é o equilíbrio emocional, a saúde mental dos adultos responsáveis. Da mãe, do pai, da avó, porque às vezes é a avó que fica com a criança, né, e vai levar na escola. Porque esse desespero, a insegurança inicial, quando vai para uma escola nova ou quando a criança está entrando numa escola pela primeira vez, é normal, porque a gente está levando os nossos filhos, que são nossos bens mais preciosos, para uma realidade onde a gente não tem mais controle. Então, é fundamental que os adultos tirem alguns momentos para se cuidar, para relaxar e conheçam a escola para onde eles levaram os filhos, ao ponto de saber que as crianças estão seguras lá dentro e que ir para uma escola é um dos maiores presentes que a gente pode dar para os filhos, porque é quando eles desenvolvem as competências, uma base de habilidades para eles darem conta da vida real, de tudo que vai ser requerido deles, não só no futuro, mas durante todo o processo de desenvolvimento. Então, a mãe, o pai que fica ali desesperado, não pode falar para o filho que está com medo, chorar na hora de deixar o filho na escola, porque isso gera uma insegurança e mesmo que a criança esteja bem lá dentro, ela fica com culpa, porque ela fica assim, nossa, como eu posso estar me divertindo aqui dentro enquanto meu pai e minha mãe estão sofrendo lá fora? Então, a gente precisa falar, olha, vai ser legal, enquanto você estiver lá dentro, eu vou fazer um monte de coisa que eu preciso fazer, do meu trabalho, das minhas coisas, e vou ficar muito feliz quando eu vier te buscar e você me contar tudo que tinha de diferente, de novo, que você descobriu aí na escola. E tira da criança aquele peso de corresponder à expectativa do pai e da mãe
dessa criança não conseguir ficar bem no ambiente onde os pais não estejam. Eu acho que se tiver que dar 2 dicas para esse processo de adaptação, seria esse, de ter essa conversa com a criança no dia a dia, naturalmente mesmo, de vai ser legal, de eu acredito que você consegue. Contar, né, pro vô, pra avó, ele vai pra escola, que legal, tô feliz. E uma segunda dica seria confiar na escola que você está levando seu filho e no processo de adaptação que essa escola tem. Porque cada escola tem uma política nesse momento. Tem escola que os pais podem entrar junto com os filhos, tem escola que tem que ficar do portão para trás, mas pode ficar lá na secretaria esperando. E muitas vezes uma tensão muito grande acontece quando os pais querem mudar esse processo, que é o processo que a escola sabe fazer. Então, acredita no processo que a escola está falando para você que é o dela, que é assim que ela vai conseguir trabalhar melhor. E aí todo mundo consegue ter uma adaptação mais leve. E a criança que você está vendo ali meio insegura de largar da sua mão, de entrar às vezes chorando, não é a criança que vai ficar lá dentro junto com os colegas da idade parecida, com os estímulos que ela tem. Depois que ela entra e se enturma ali, ela fica bem. Então é isso que a gente tem que respirar fundo e falar, é um processo novo, uma nova fase, que o orgulho do meu filho está passando por isso. Gente, que aula, hein? Estamos tendo. Fiquei bem quietinha, só prestando atenção Elas em são tudo. demais, né? Incrível. Olha, a Thaís e a Roberta vão ficar com a gente durante o programa todo. Tem dúvida sobre o assunto, sobre volta às aulas, rotina em família? Pode mandar pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para um assunto, porque agora a gente vai para as nossas notícias regionais. Um incêndio num apartamento em Taubaté, infelizmente fez 3 vítimas fatais, e a Grazi Geronde vai atualizar para a gente essas informações. A Grazi está em Taubaté. Oi, Grazi, boa tarde. Boa tarde, Águida. Pois é, uma notícia muito triste que aconteceu nesse final de semana. Um incêndio nesse apartamento na Avenida Itália, no Jardim Independência, aqui em Taubaté, deixou 3 pessoas mortas. A avó, de 71 anos, e os 2 netos, uma criança de 6 e um adolescente de 13 anos. Ainda não se sabe o que aconteceu para ocasionar esse incêndio no apartamento. O apartamento estava cheio de fumaça, os bombeiros foram acionados e hoje de manhã aconteceu então uma vistoria no local para saber se esse incêndio afetou a estrutura desse edifício. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Danilo Ritt, que é diretor da Defesa Civil de Taubaté. Danilo, hoje de manhã vocês estiveram nesse apartamento. E aí, foi interditado? Não foi? O que aconteceu hoje de manhã? A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros no sábado, por volta das 4 horas da manhã, por conta de um sinistro de incêndio em apartamento. Pós-sinistro, a Defesa Civil entra para ver o risco da edificação. No momento, a temperatura estava muito alta, então isolamos o local e reagendamos uma nova vistoria para a data de hoje. Hoje de manhã estivemos pelo local, os elementos estruturais já frios. Naquele momento conseguimos analisar o prédio como um todo. O apartamento sinistrado está interditado, ficou interditado. Os demais apartamentos, inclusive os mais próximos, em cima e embaixo, estão em perfeitas condições, reúnem condições de segurança, de moradia, então a sua normalidade continua e ficou somente o apartamento sinistrado e interditado. A torre do prédio em si não foi afetada, né, Danilo? Não, a torre também como um todo suportou muito bem, reúne condições, então está liberado para uso, somente o apartamento sinistrado está interditado neste momento. Agora, Danilo, tem prazo para essa interdição, para terminar esse período de interdição? O auto de interdição foi emitido, um profissional habilitado pelo sistema CREA, CONFEA, deve proceder com a reforma e seguindo todos os trâmites da construção civil. Então, emitir a anotação de responsabilidade técnica, essa reforma está liberada. Perfeito, Danilo, obrigada pelas informações. Então, Águida, a interdição foi apenas no apartamento e agora as causas desse incêndio vão ser apuradas pela Polícia Civil por meio da perícia técnico-científica. As 3 vítimas foram enterradas ontem aqui em Taubaté. É com você. Obrigado, querida. Nossos sinceros sentimentos a toda a família, que a gente não consegue nem imaginar uma tragédia dessa também, né? Obrigada pelas informações, Grazi. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com mais informação sobre o assunto de hoje e os destaques da web também com Lana Moraes. A gente volta já já.
De volta com o Falando Nisso, agora com uma dica para você. A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, né? E a inteligência artificial é a maior prova disso. Mas no mercado de trabalho não dá para contar só com ela. Trabalhe todo o seu potencial estudando na Unifael. Cursos de graduação EAD digital e ao vivo, com mensalidades a partir de R$ 120,21. E ao final do seu curso, você ainda pode ganhar uma pós-graduação. E tem mais, os cursos de graduação Unifael têm formação a partir de 18 meses. Isso mesmo, 18 meses. Em apenas 1 ano e meio, você já fica formado, muito bem preparado para o mercado de trabalho. Não perca tempo e aproveite essa condição. Inteligência de verdade é estudar na Unifael. Acesse unifael.edu.br ou também pode ligar para o 0800 642 6002. Inscreva-se já. Lucas. Vamos lá então com a nossa enquete para você participar respondendo a seguinte perguntinha pelo nosso WhatsApp, 12 997167989. Você tem dificuldade de voltar à rotina das férias? Hashtag sim, hashtag não. Responda pra gente pensando até no dia de hoje, pra criançada que voltou aí pra escola. A gente quer conhecer um pouquinho mais de você. No próximo bloco a gente traz o resultado. É isso. Você também pode mandar seu comentário, a sua pergunta sobre o tema, volta às aulas. As nossas entrevistadas são especialistas na relação família-escola, que é a Thaís Bento e a Roberta Bento. Agora tem mais participação dos telespectadores. Vamos ver. Tô aqui com a Daiane. Daiane, a criançada está de férias, está se divertindo, nem quer pensar em escola e as aulas estão voltando. Uma dica para motivar as crianças. Voltar a ter o convívio, né, com os coleguinhas, com as outras pessoas, né? É bom ter o contato com mais gente, né? Ter o desenvolvimento da própria criança, né? Tendo contato com outras crianças do nível de cada um, é mais fácil ter o desenvolvimento para cada, né? Meninas, criar essa expectativa de rever os coleguinhas é bacana? Sensacional já a fala dela, porque é realmente isso. Durante as férias, muitas vezes as crianças convivem muito com adultos, né? E fica faltando essa convivência com crianças ou adolescentes da mesma idade, que exige habilidades diferentes do que quando a gente convive com adulto ou com crianças mais velhas, né? E aí, então, voltar à convivência, mesmo antes das aulas voltarem, já combinar de brincar à tarde com um amiguinho ou no outro período além da escola, fazer alguma coisa com algum amiguinho faz muita diferença nesse processo de volta às aulas. Até porque o sentimento de pertencimento impacta diretamente o envolvimento da criança na escola e a capacidade de aprender. Então, quando ela chega na escola, já conhecendo e tendo um relacionamento com alguns dos colegas, isso favorece o processo de aprendizagem e traz mais segurança para essa criança. Legal. Bom, as meninas, elas têm um Instagram que é perfeito para você que tem filhos em idade escolar, com muitas dicas para sua rotina e para a rotina da escola. Vamos dar uma olhada num post que eu separei e a gente vai comentando alguns posts ao longo do programa. Um deles fala sobre a questão dos alunos que estão entrando para o primeiro ano do ensino fundamental. E a cabeça dos pais, que realmente fica um tanto emotiva. Lembrando que eles não são tão mais pequenos e já têm algumas obrigações. Eu achei bem interessante, né? Falando sobre isso. Socorro, agora ele vai para o primeiro ano. Ó, tá ali o post. E vocês vêm com algumas dicas. Vamos comentar um pouquinho sobre elas? Falando sobre a educação e essa necessidade que a gente tem de ser firme, mas ao mesmo tempo compreensivo com essa mudança de rotina, né? Sim, às vezes para os pais ficam assim, nossa, mas meu neném cresceu, e agora? E a gente precisa que eles tenham orgulho de ter crescido, né? E não que eles queiram continuar bebês e super dependentes dos adultos. Então, nessa transição para o primeiro ano, muitas coisas vão começar a acontecer. O processo de alfabetização vai ficando mais concreto. Então, tem algumas dicas práticas para isso. Sim, e é fundamental que a gente tenha dentro de casa oportunidade para a criança praticar a coordenação motora, porque a coordenação motora é fundamental para o processo de alfabetização. Então, participar de atividades que requerem o uso da mão, o controle da força. E tem uma forma muito simples de ajudar nisso, que é
estimulando, incentivando os filhos a servir a própria comida na hora das refeições. Porque ela tem que controlar para segurar a concha, por exemplo, para caminhar, trazer até o prato para virar a concha. Depois, a mesma coisa com arroz, o pegador de salada, o pegador de macarrão. São movimentos que vão ajudar essa criança a dominar a escrita de uma forma mais fácil e que vai tornar esse processo de alfabetização uma aventura deliciosa ao invés de uma tortura ou trazer um peso muito grande que ela vá se sentir incapaz. E por que para os pais hoje essa questão do primeiro ano traz um impacto ainda maior? Porque as crianças passam a entrar no ensino fundamental no primeiro ano ainda com 6 anos de idade, né? E os pais às vezes ficam muito inseguros, mas ele é pequeno ainda. E aí a nossa fala é, a escola está preparada para esse processo. Não é que, de repente, a criança que estava na educação infantil, agora está com 6 anos, entrou no primeiro ano e tudo é sério, tudo é matéria, tudo é mais pesado. Não, ainda existem brincadeiras, o primeiro ano traz muitas atividades lúdicas e o processo de alfabetização, como o nome diz, é um processo. Então, algumas crianças, às vezes, conseguem começar a fazer as letras antes, reconhecer sons, vincular ali com a leitura, mas esse é um processo que começa na educação infantil e que ainda segue durante o primeiro, segundo ano da escola. Então, para os pais respirarem fundo e estimularem em casa bastante esse uso da coordenação motora e o reconhecimento das letras, independentemente da escola. Então, assim, dentro do carro, por exemplo, vamos achar uma placa do carro que tem a letra do seu nome, filho. Vamos achar uma placa do carro que tem a primeira letra do nome do seu irmão, da vovó e os números também. Então, quando a gente traz esse contexto de letras, números e sons para o dia a dia, sem o vínculo com a escola, fica mais leve para a criança fazer essa conexão e transformar tudo isso nesse momento mágico que é a aprendizagem da leitura e da escrita. E até para criar essa vontade de aprender a ler e escrever, né? Porque quando nós éramos os alunos, a gente queria aprender a ler, para ler o jornal que o pai estava lendo, a carta que chegava em casa. Hoje, essa vontade de aprender a ler e escrever não é automática, porque quase tudo da nossa vida é em vídeo, é em áudio. Então, a gente precisa incluir propositalmente na rotina, em casa, esses momentos da brincadeira com a letra, do revista em quadrinho também, é muito legal. Jogar bingo, né? Jogar bingo. Tudo isso antes acontecer de uma forma natural. E hoje a gente precisa intencionalmente colocar isso na rotina. A gente queria ler o gibi, né, gente? Aí para ler o gibi tinha que aprender a ler, né, amiga? Tem um post também ligado a isso que vocês estão falando, muito legal, para quem quiser seguir SOS Educacão. SOS Educação, tá bom? Sobre a questão da responsabilidade do pai e da mãe em relação a tudo que a criança tem que fazer de dever de casa, mas também em que momento que o filho vai assumir isso para ele. Existe uma idade, eu sei que você já falou dessa autonomia, em que o pai e a mãe não precisam mais ficar ali em cima, ou não devem ficar mais ali em cima cobrando, que o filho tem que ter esse gancho sozinho de conseguir assumir essa responsabilidade? Eu acho que isso da idade é uma pergunta bem legal, porque não é que vai ter uma idade que ele vai conseguir fazer sozinho, se os pais sempre assumirem isso por eles. Às vezes os pais têm a impressão de que, não, eu vou assumindo aqui por ele, uma hora vai despertar essa responsabilidade nele e ele vai conseguir. Se eles não tiverem que assumir essa responsabilidade nunca, eles nunca vão conseguir anotar o que tem para fazer em casa, entender o que é a tarefa para conseguir fazer em casa. Então, desde cedo é muito importante já ter essa abordagem de que a tarefa, a lição de casa é a responsabilidade dos filhos, não dos pais. E os pais são o apoio inicialmente mais próximo ali, deixa eu ver o que você precisa de ajuda, tá tudo aqui que você vai precisar. E a gente tem uma psicóloga americana que traz uma analogia que eu gosto bastante, que a gente tem que pensar nesse processo de autonomia que eles vão ganhando com os estudos, como se fosse a questão da direção do carro mesmo. Primeiro a gente coloca o filho na cadeirinha, a gente vai lá e fecha o cinto de segurança e eles ficam lá atrás com o esquema que nós arrumamos. Daqui a pouco a criança consegue, ela entra sozinha no carro, ela senta, ela mesma fecha o cinto, mas a gente continua conferindo, fechou direito, tá tudo certinho ali. E depois essa criança sai da cadeirinha, passa para o banco do carro ainda atrás, mas a gente tem que continuar a conferir. Colocou o cinto, deixa eu ver se você colocou direito. Muitas vezes, porque eles estão um pouquinho maiores, às vezes a gente entra no carro, sai dirigindo e
Não, continuamos responsáveis pela segurança deles. Então, continuamos responsáveis por garantir que eles façam a lição, que eles façam os trabalhos e levem para casa, mas ele já consegue pegar o material sozinho, sentar e seguir aquela parte. E vai chegar o ponto que essa criança já pode sentar no banco da frente, mas eu ainda vou ter que virar para o lado e falar, colocou o cinto? Tá tudo certo aí? Então, a nossa responsabilidade enquanto pais não acaba nunca, porém a gente vai cada vez mais virando uma pessoa que assiste, garante e confere se eles estão fazendo tudo o que é preciso, mas quem faz cada uma das ações cada vez mais é o nosso próprio filho. Então, acho que um momento prático, né? Uma dica prática para isso. É assim, o filho não anotou o que era a lição de casa aquele dia. Que acontece muito, ele chegar e falar, não sei o que é a lição. E no automático, na melhor das intenções, os pais ou a mãe corre lá automaticamente lá no grupo de WhatsApp da turma e fala, o que era a tarefa? Nossa, a professora nem anotou, nem deu tempo deles anotarem, e a mãe vai lá procurar o que era a tarefa. Esse é o momento ideal para virar para o seu filho e falar, filho, manda você não conversa com seu amigo aí no WhatsApp, você não liga para o seu outro amigo no FaceTime, pergunta para algum amigo da turma qual era a tarefa. E quando for deixar esse filho no dia seguinte na escola, lembra que hoje, a hora que a professora anotar a tarefa, você tem que anotar, porque hoje você precisa saber quando chegar em casa. Então, não pegar pros pais essa responsabilidade. Porque a partir do momento que os pais fazem isso, os filhos já entendem que assim, pra que eu vou me preocupar tanto se tem alguém super preocupado nisso pra mim, né? Então, essa é a primeira dica prática para esse momento. E o objetivo da lição de casa, da tarefa, não é só o conteúdo que ele está fazendo ali, é também desenvolver senso de responsabilidade, autonomia. A rotina de estudos, né? Isso. Ter o termômetro e o time, né? A partir de agora, vou confiar algumas responsabilidades ao filho, mas fazer esse monitoramento que é necessário. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo que está muito gostoso, porque está chegando a previsão do tempo. Vamos dar uma olhada. Em Campos do Jordão, a máxima é de 23 graus, Caçapava 31 e Santa Branca, a máxima de 30 graus. Já em Caraguá, a máxima de 30 graus, São Sebastião 31, o mesmo em Taubaté, com possibilidade de tempestade nas 3 cidades. Hoje em São José dos Campos, possibilidade de tempestade, máxima de 30 graus. Amanhã o sol aparece entre nuvens, máxima de 32. Quarta, máxima é de 30, quinta-feira 29 e sexta, céu nublado com chuva fraca e máxima de 26 graus. Lana Moraes está aqui com a gente. Uma boa semana para você, minha amiga. Vamos fazer uns comentários da vida alheia? Vamos, gente. Mais conhecido vulgarmente como fofoca? Pois é. Bom, o casal Virgínia Fonseca e o Zé Felipe voltaram a ser assunto nessas redes sociais, né? Dessa vez pelo motivo, né? O motivo seria a vinda do terceiro filho do casal, que a gente já comentou aqui. Mas isso porque a influenciadora e o cantor compartilharam por meio dos stories no Instagram. Aí, a visita feita à maternidade São Luís Star, em São Paulo, onde o bebê provavelmente vai nascer. Mas que o fato surpreendeu foi, na verdade, a suíte presidencial, né? Olhada pelo casal, repleta de arranjos e composições que fogem do habitual e acompanham esse espaço. Tem elevador exclusivo, tem espaço para receber os convidados. Ninguém tem acesso a esses convidados, inclusive, tem um acesso particular, né? Para você ter uma ideia, esse ambiente conta com uma janela despolarizada e lá dentro tem uma máquina fotográfica no cantinho da sala que é capaz de disparar até 25 mil fotos, além de tocar também música, ambiente, a playlist que você quiser, inclusive. Possui uma cabine para que os convidados assistam o nascimento direto, né? O paraquedão aberto lá. Direto. Se for normal, não vale a pena. Nossa, eu acho que normal ninguém vai querer ficar. Favor, gente, tá lá. Que horror! Lembrando que essa maternidade é a mesma que foi escolhida para o nascimento da Mavi, né? Que é a filha do Neymar com a Bruna Biancardi. Então é de altíssimo padrão. Agora, se ela postou, acho que ela não vai pagar não, né, gente? Porque tá fazendo uma publi. Ela tá postando? Postou então deve ter aí um YouTube. acordo, não? Gente, mas eles têm dinheiro, é engraçado isso, né? Quanto mais dinheiro você tem, menos você paga as coisas. É verdade. Mas também, é verdade, muito, né? Quem precisa, muito injusto, né? Quem precisa não ganha. Sofre. Pois é. Tem parto mas normal. A gente não precisa ter esse ambiente particular, né? Eu achei muito, Só se for fazer uma farofada esse lá negócio no das pessoas assistirem o parto ao vivo, se for normal, é bem delicado. Mas isso. eu acho que não, acho que deve ser só o parto cesárea, não? Porque não Ela faz cesárea? Acredito. Vamos ver se tem cicatriz.
Eu acho que A gente nunca eu reparei. acho que é sempre cesárea. As que ela faz, Catrícia, né? se ela tem, é bem baixinho. Bem baixo do biquíni, né? Bom, não sabemos esses detalhes, gente. Isso aí tem que ver mais pra frente. Bom, o Kansas City Chiefs, time do namorado da Taylor Swift, venceu a partida deste domingo contra o Baltimore Ravens e vai estar na final do Super Bowl, que acontece dia 11 de fevereiro, que é a grande final do campeonato americano, né? Será feito, então. Mas assim, o show do Super Bowl que a gente comentou ano passado foi da Rihanna, lembra, gente? Sim. Vai ser do rapper Usher. Mas essa notícia nem tem interesse, né? Até porque, né? O jogo vai acontecer num domingo de carnaval e as atenções brasileiras vão estar todas voltadas para os desfiles da escola de samba. Verdade. Mas a Taylor Swift está na notícia. Então, tem uma coisa diferente, né, gente? Surge um negócio diferente. Bom, ela vai fazer uma manobra logística para ela conseguir prestigiar presencialmente o jogo do namorado. Nossa, ela vai no show? Pois é, o Travis Kelce, que é o atacante e um dos principais jogadores do Kansas City. Pois é, a Taylor Swift tem um show marcado em Tóquio, na véspera do Super Bowl, no dia 10 de fevereiro, na turnê The Eras Tour, né, que começou agora, e vai precisar correr para chegar a tempo em Las Vegas, onde vai acontecer a partida. Então, como o Tóquio está atrás no fuso horário em relação a Las Vegas, a Taylor tem a rotação da Terra ao seu favor, né? E vai poder fazer um show no sábado à noite em Tóquio e ter a noite inteira de descanso, desde que o seu voo, né? Desde que ela sair às 13 horas. O voo tem 13 horas de duração. Então, se ela sair antes das 18 horas de sábado lá no Japão, ela chega pra cá. Aliás, ela tem que sair 12 horas... 18 horas de domingo pra chegar no sábado, é o contrário. Ela volta no tempo. Pois é, ela volta no tempo, gente, olha só. É incrível isso, né? Aí ela conseguiria, então, pousar em Las Vegas pra assistir o show. Espero que seja um dia bom, né? Pra ela sair bem de lá, porque se estiver chovendo forte, ela não pode. Mas acho que, será que ela deve pegar jatinho? Não, ela tem jatinho particular. Exclusivo, não vai pegar, né? Nossa, mas pro aeroporto, não tem né? fila, gente. Não tem. É só entrar aí, né, Lana? Nossa, ela vai ser a atração do jogo, hein? O Usher vai ficar um pouco apagadinho com isso. Então, tá vendo? Que coisa, né? Pois é, gente. Ela já podia fazer o show já, né? Podia ser o show dela, já ia facilitar tudo. Já faria lá. Lana, obrigado, viu? Gostei. A gente não falou de Big Brother, gente, vocês viram? Essa semana ainda vai ter, com certeza, né, Existe Lana? vida fora Big Brother. Existe. Mas tem umas coisinhas acontecendo aí, viu? Depois a gente traz o apanhado geral. Tá bom. Beijo, Lana. Boa semana. Daqui a pouco a gente volta com as notícias regionais e a Band Vale FM com as notícias. Até já. De volta, pensando um pouquinho nas notícias da internet. Essa você vai gostar muito de ir aproveitar, que é o nosso litoral, né? Quero mostrar um vídeo especial para você que eu encontrei nesse Instagram, que eu vou até espelhar para vocês. É @turismoilhabela. Gente, é muito legal. Esse vídeo que eu escolhi desses todos que tem aqui vai falar de sustentabilidade. Porque na hora de escolher onde você vai curtir a praia, a gente precisa escolher para uma cidade, gente, que cuida da natureza e sabe receber muito bem o turista. Vou colocar aqui, olha só. Tem um assunto que é a cara de Ilhabela: sustentabilidade. A natureza é nossa casa e cuidar dela é essencial. Mais de 94% de Ilhabela é coberta pela Mata Atlântica, sendo 85% um parque de preservação ambiental. Uma riqueza verde protegida. São mais de 390 espécies de aves catalogadas e diversos animais silvestres vivendo em seu habitat natural. Um espetáculo para os amantes da vida selvagem. E viver em harmonia com a natureza é hospedar-se com consciência ambiental. A certificação Green garante uma hospedagem com atitudes sustentáveis. Um paraíso eco-friendly para você explorar. E que tal se aventurar de bike pela orla? Vamos juntos nesse movimento de amor e cuidado pelo nosso lar. Tão lindo, né, gente? Muito bacana. Essas e outras dicas também são muito importantes na hora de você escolher o destino da sua diversão, do seu descanso em família ou até mesmo com os amigos. Muito legal. Ah, você pode ir para Ilhabela para trabalhar. Home office lá é perfeito. Ilhabela certamente é uma excelente opção. Afinal, é a ilha mais acolhedora do Brasil. Águida. Bom, hoje a gente está falando sobre educação em volta às aulas. Pode participar do programa, deixando seu comentário, a sua pergunta. Estão aqui com a gente hoje a Thaís Bento e a Roberta Bento, especialistas na relação família-escola. Tem enquete que você também pode participar, mas a gente já vai mostrar o resultado agora. Vamos dar uma olhada na pergunta que nós fizemos? Você tem dificuldade de voltar à rotina depois das férias? Com os filhos,
no seu trabalho, hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o resultado agora? Meio a meio, gente. Eu acho que eu estaria no não. Porque eu sou Vontade meio do- organizado e ansioso, né? Isso acho que nesses momentos ajuda, né? Eu já tive dificuldade de voltar, mas outras vezes não. Depende muito do período que a gente tira de férias. Se é um entendi. período muito longo, a gente relaxa mais. Se é um períodozinho mais curto, aqueles respiros... Já consegue, já. Aí pelo menos eu funciono assim. amiga. Encaixar. Eu achei interessante porque vocês citaram alguns jogos ou dinâmicas também para as crianças até conseguirem engajar novamente, sair das telas ou até mesmo parar com aquela coisa de só brincar e voltar a cabecinha para os estudos, né? O que a gente poderia dar de exemplo para quem está em casa, para o papai e mamãe, até para desenvolver um pouquinho mais essa curiosidade na leitura, essa vontade de aprender? Bom, jogos de tabuleiro são muito bons para tudo isso, porque uma criança que passa muito tempo, que passou as férias inteiras no celular, por exemplo, fazendo toda hora jogando, toda hora assistindo TV, com o tablet do lado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando essa criança volta para a aula, mesmo que na hora da aula, na hora da tarefa, ela fique sem o celular por perto, o cérebro dessa criança está tão acostumado a esse super estímulo que ele está tendo toda hora, que a criança não consegue focar só naquilo. Hoje já tem até fotos, perspectivas do cérebro de um aluno que fica super conectado na internet, jogando toda hora. Quando ele fica sem o celular, o cérebro dele fica buscando, aceso, buscando em vários lugares aquele super estímulo que ele está tendo. E aí, mesmo que a criança ou adolescente queira, ele não consegue focar na hora da tarefa, na hora da aula. Então, jogo de tabuleiro, resgatar jogos de quando os pais eram crianças, são muito bons para desenvolver essa paciência, esse foco, essa habilidade de focar em uma coisa de cada vez. Então, pode resgatar jogo da vida, o War, baralho, dominó. E também, uma outra dica, ajudar, incluir os filhos nas atividades de organização do material escolar, do uniforme, da mochila. Então, isso não é castigo de, não se comportou, agora você vai ter que arrumar o seu quarto. Não é. A gente precisa dar esse desafio para os nossos filhos, que vai ajudar a desenvolver autonomia, sentimento de competência e alimenta uma necessidade que eles têm, que é de conseguir ter o sentimento, a sensação da satisfação, que só vem quando a gente resolve, enfrenta um desafio e a gente consegue perceber a diferença que a gente fez. Então, quando eles chegam em casa já tirando o tênis e deixando na sala, você pode até esperar um pouquinho, deixa o tênis ali e fala, filha, agora pega o seu tênis, vai lá colocar no lugar. A mochila, leva lá para o quarto. O uniforme que você tirou, direto no cesto de roupa ou na área de serviço. E antes de ir para a cama para dormir, vamos já arrumar o uniforme de amanhã? Já deixar arrumadinho a camiseta, a saia, o shorts, a meia, o tênis, tudo arrumadinho ali. Quando a própria criança faz isso, ela consegue se envolver melhor com os estudos, desenvolver senso de responsabilidade e se preparar para essa nova rotina que vem pela frente. Às vezes, na melhor das intenções, os pais falam assim, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Mas ao ter como única obrigação estudar, os filhos não têm a oportunidade de desenvolver todas essas habilidades que ele precisaria aplicar na hora de estudar. O senso de responsabilidade, a persistência, ele precisa desenvolver no dia a dia, arrumando o próprio material, o próprio uniforme. Uma coisa muito legal é comprar um despertador agora para os filhos nessa época, porque é muito ruim eles dormirem com o celular ali no quarto. Mas é muito importante eles terem o controle. A partir do 3º ano, já dá para eles colocarem para despertar, eles despertarem na hora que tem que acordar, não ser uma responsabilidade dos pais esse momento de acordar. Ou ser compartilhado até que eles assumam sozinhos. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre esse interesse e a necessidade, realmente é muito importante, dos pais e da rotina escolar dos filhos, né? Porque não é só entregar como o Luquinhas colocou ali, não, meu filho sabe nadar, né? No primeiro bloco que ele falou sobre a questão do desespero dos pais em deixá-los na escola. Tem um outro meme também, que são as mães deixando a criança na escola e ela saindo correndo, assim, tipo, antes que ele resolva sair. Não, na época de aula remota, lembra? Tinha coisa que era meme e tinha coisa que era verdade que acontecia. Tinha uma época que na retomada das aulas tinha rodízio, né? Cada dia podia uma quantidade de alunos. E tinha casos de mães que mandavam pra gente no Instagram, que falavam pros filhos assim, não, vamos fingir que eu errei o dia do seu rodízio. Eu vou te deixar na escola e saio correndo pra ninguém ver que não é hoje.
Então tem coisa que nem é meme. Vamos chamar o Douglas? Vamos. Daqui a pouquinho, então, eu faço a pergunta com relação desse interesse dos pais na rotina escolar dos filhos. Antes, a gente vai conversar com o Douglas Cruz para ele atualizar a gente das notícias da nossa região. Oi, Douglas. Boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas, para todo mundo que está no estúdio e também acompanhando aqui o programa Falando Nisso, né? Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um destaque econômico que veio do Sincovat, que é o Sindicato do Comércio e Varejo de Taubaté e região, que divulgou uma pesquisa apontando que nossa região vai perder cerca de 1 bilhão, ou melhor, deixar de arrecadar 1 bilhão de reais no varejo esse ano devido aos feriados. De acordo com o levantamento, o principal motivo para que o impacto seja menor é que, neste ano, 4 feriados vão cair no fim de semana, reduzindo também o número de pontes aí para o varejo. Entre as atividades analisadas, a única que deve registrar um aumento das perdas em relação a 2023 é a de farmácia e perfumarias, com alta de 8,6%. Isso porque o segmento vem apresentando sucessivas taxas de crescimento do faturamento nos últimos anos, o que ocasiona, né, um aumento na média diária de vendas. Mesmo assim, o comércio está otimista, o varejo também está otimista com o ano, e segundo esse levantamento do Sincovat, essa maior redução das perdas deve ser aí do grupo que predomina o varejo de combustíveis, ao passar uma perda estimada aí de 308 milhões de reais. Então, esses feriados no final de semana devem acarretar aí uma perda de arrecadação aqui no varejo e comércio da região, mas os comerciantes já estão se preparando, já estão com esse calendário do ano fechado, prevendo aí quais feriados vão ter emendas e não vão ter emendas. Então tá aí esse dado do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. Em grande parte das rodovias, o motorista faz boa viagem, é assim na rodovia Presidente Dutra, Carvalho Pinto, rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, porém lá no litoral norte, na rodovia Rio Santos, no trecho da Praia Lagoinha, ali em Ubatuba, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, está fazendo obras de recapeamento e o trânsito está um pouco complicado no local. Nos demais, o motorista faz boa viagem e pode sintonizar aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9, para saber tudo o que acontece em tempo real nas rodovias da nossa região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Douglas. Excelentes informações. Obrigado mesmo, meu querido. A gente já volta no próximo bloco para trazer uma reflexão para vocês. O que você faz no seu dia a dia para o seu bem-estar? Mamãe e papai, pensando em você, o que você faz, hein? Vamos conhecer também os ganhadores do Vale Cap de domingo. Olá, pessoal do Vale do Paraíba. Logo mais estaremos ao vivo aí com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Então não percam. Até daqui a pouco. Volta com a Alessandra Michele para comentar sobre ontem, os sortudos do Vale Cap. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos. Olha, no primeiro prêmio, a Eliene, da cidade de Caraguatatuba, veio buscar a sorte aqui em São José e ganhou 10 mil reais sozinha, né, Eliane? Sozinha. Isso mesmo. Sou de Caraguatatuba e comprei meu Vale Cap na banca Vila Ema com a minha neta, a Daiane. Parabéns, viu? Obrigada. Pode ir para lá, por favor. No segundo prêmio, 10 mil reais, 3 ganhadores, tá? Eles não vieram devido a compromissos, mas é o Hélio, da cidade de Tremembé, o Silvio, da cidade de Pindamonhangaba, o Damião, da cidade de Caçapava. No terceiro prêmio, também devido a compromisso, o Alex não está presente, ele é da cidade de Taubaté e ganhou sozinho 10 mil reais. Agora, no quarto prêmio, tão novinho, já ganhou 350 mil reais. Vem pra cá. O João Vitor de São José dos Campos. Qual sonho você vai realizar? E comprar minha casa própria. Isso. A mulher dele tá grávida, legal, então ele agora vai sair do aluguel, né? Sair do aluguel agora, em nome de Jesus. Parabéns, que viu? legal. E olha, tivemos também 50 giros da sorte no valor de 1.250 cada. Agora, para a próxima semana... Ah, Lucas e Águida, olha só, quem comprar o Vale Cap e fizer uma foto fazendo um joinha, vai participar do nosso comercial semana que vem. Ah, que legal. Que é vocês que compram. Você compra o Vale Cap e faz o joinha? O Vale Cap, segurando o título, fazendo joinha com a outra mão. Ó, corta aqui na 2, Leone. Isso. Faz o joinha, amiga. Manda joinha. Vai Faz ser assim, a nossa ó, música de carnaval, pode hein? cortar aqui, ó.
Isso! Assim, Vocês que compram, manda pra gente, vai ser bacana. Vou tirar, então. Muito chique. Vai ser legal. Olha só, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio uma moto Honda, no terceiro prêmio outra moto Honda e no quarto prêmio um T-Cross, mais 60 mil reais e 50 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Manda joinha pra gente, Com hein? certeza. Ale, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Até semana que vem, com Até. novos ganhadores, né? Do Vale Cap. Vamos falar sobre o investimento, reserva para investir o seu bem-estar. É tão A importante, gente investe né? em dinheiro, mas precisa também investir um tempinho para a gente se sentir bem, tirar não um é, tempo amigo? mesmo. Então agora a gente vai dar umas dicas para vocês, até sugestões, para você melhorar a sua qualidade de vida. Formar um grupo de dança no meio da avenida mais famosa de São Paulo. Dançar é uma coisa que liberta a alma, é uma coisa que faz bem para a saúde. A Avenida Paulista, aos domingos, é fechada para carros. Muitas atividades esportivas, música e descontração. Um passeio cheio de cultura e lazer. Qual é o seu programa cultural favorito? Cara, museu, teatro. E por aqui, museus lotados nas férias. É um momento que eu acho que reduz a ansiedade, de fato. Muito legal. A gente pode pular muito. E é um passeio gostoso pra gente fazer nas férias em família. Cultura é a atividade que mais traz bem-estar para 54% dos brasileiros. É o que mostrou uma pesquisa recente. Cinema, shows e festivais e teatro estão entre os favoritos. A pesquisa também mostrou que 42% dos entrevistados tiveram algum problema de saúde mental nos últimos 12 meses. Passeios culturais ajudam a enfrentar e também a evitar esses problemas. Quando a gente assiste um filme, a gente vai num teatro, a gente se desconecta, né, muitas vezes dos nossos problemas. E a gente precisa desses momentos de descompressão da vida até para evitar um possível burnout. O MC prepara, chega na rima e escancara. Eu acho que através da nossa arte a gente pode fazer isso e alegrar o dia de muita gente. Gostei dos seus dreads, aparecendo até o Bob. Perfeito, gente. Fica a reflexão para vocês, né? Distraírem a cabeça, que é tão importante. Vamos voltar para o assunto de hoje? Estamos recebendo aqui a Roberta e a Thaís Bento. Elas ajudam muito essa relação entre família e escola, como a gente programar também a rotina do volta às aulas. E a Agatha tinha comentado sobre um post, que eu vou ter que conseguir abrir para você, mas era sobre a questão do entender e ter interesse pelos filhos, né, amiga? Exatamente, porque acho que é tão automático, e eu já fiz isso. Filha, como foi o seu dia hoje na escola? Sabe o que ela me respondeu? O quê? Ai, mãe, não quero falar sobre isso. Ou seja, acho que eu não soube fazer a pergunta de uma forma interessante, correto? Então, é porque eu falo assim, a intenção dos pais quando fazem essa pergunta é a melhor, mas se você, para você conseguir entender a sensação dessa criança, é só você pensar que você em casa, chegar em casa todo dia alguém falar, como foi seu trabalho hoje? Tudo que você quer é não falar de trabalho naquele momento. Ou você vai falar, foi bom, né? Deu tudo certo. Ou foi péssimo, só isso, né? Então, a gente precisa fazer perguntas que tragam para ele, para a criança, uma reflexão e ela mesma busque ali, nossa, o que será que aconteceu hoje? Então, a gente precisa fazer pergunta um pouquinho mais específica no sentido, por isso a gente precisa conhecer os filhos. A sua amiga, Catarina, o que vocês fizeram juntas na escola hoje? Qual foi o momento mais legal da escola hoje? Que jogo que teve hoje na educação física? Ou como foi a prova de hoje? Então, perguntas que tenham a ver com o que ele foi fazer aquele dia na escola. E pode perguntar também, teve algum momento hoje na escola que você não sentiu gostou, chateado? que você ficou com vontade de ir embora, ou que foi um momento que ficou que ficou tenso, que a situação ficou estranha, porque aí eles vão pensar sobre isso e ao refletir, né, buscar ali na memória algum acontecimento para contar, a partir daquela resposta você consegue saber como foi o dia na escola e fazer novas perguntas, inclusive criar o gancho para, olha, amanhã então você me conta, porque às vezes vai contar, minha coleguinha caiu, machucou o joelho e chorou. Ah, filha, mas e aí, o que aconteceu? Depois ela ficou bem? Deu tudo certo? Deu. Então amanhã, quando você chegar, pergunta para ela como que ela tá, se o joelho melhorou, porque quando você voltar eu quero saber. Então você vai criando ganchos também para o dia seguinte e mostrando para o seu filho que você está acompanhando ele de forma personalizada, não tão geral como foi a escola. E isso também ajuda
para você ajudar ele a desenvolver propósitos de curto prazo, porque isso também faz diferença para ele conseguir construir o sentimento de felicidade que ele vai encontrar. Então, assim, pergunta para o seu amigo como foi. Ah, a professora contou que ela estava triste porque o carro dela quebrou. Nossa, filha, amanhã então lembra de perguntar para ela, hein? Se deu tudo certo, se ela já está mais feliz. E isso vai ajudando para eles também construir um estado de antecipação, que é como vai ser amanhã, mas com uma expectativa positiva sobre esse dia na escola. Perfeito. A gente rapidinho vai ver, olhar, só rapidinho, viu, Leone? Coloca pra gente algumas mensagens que chegaram, pra gente também agradecer a participação. A Cristina Xavier, esse ano minha bebê começou no berçário, 6 meses de vida. Um beijo pra ela. Está sendo muito difícil pra mim, mãe. A minha pergunta, realmente é bom para a criança começar o mais cedo possível na escola? A opinião de vocês, rapidinho, só para a gente ajudar. Então, é assim, olha, se a criança, nessa faixa etária ainda, antes dos 3 anos de idade, se ela for ficar em casa sozinha com uma babá, é melhor ela estar com outras crianças e com mais pessoas que se ajudam ali para que tudo corra bem e uma até cuida da outra. Se a criança vai ficar em casa com a mãe, com um acompanhante que tenha um vínculo emocional, aí é melhor esperar um pouquinho para ela poder entrar na escola. Então, assim, não tem uma resposta absoluta única, mas que a convivência com outras crianças da mesma idade ajuda no desenvolvimento, isso é cientificamente comprovado. Infelizmente, o nosso tempo terminou. A gente adorou tê-las aqui. Voltem sempre, viu? Obrigada. Podem contar com a gente. Bom, volta às aulas para todo mundo. Para todos, inclusive para papai e mamãe também. Olha, o assunto de amanhã é tão necessário e tão importante, isso para todos, para as crianças que ficam nas telas, mas para a gente também, os adultos. Seu dedinho fica assim o dia inteiro nas redes sociais, né? Curtindo, compartilhando, comentando, vendo foto, vídeo. É muita informação, é muita comparação, é muita coisa pra gente absorver aqui na nossa cabeça e manter a saúde mental, né? E falando em saúde mental, é possível manter ela mesmo nas redes sociais. Por isso que nessa terça-feira eu vou estar no Falando Nisso na Band, conversando junto com você sobre isso. Saúde mental, rede social, é possível manter esse equilíbrio? Vem comigo, a gente vai falar. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, gente? Um beijo para vocês, excelente semana. A gente se vê. Fica com Deus. Tchau, tchau.